nós vamos falar novamente sobre dinheiro. E dessa vez, nós vamos falar sobre um assunto que vem ocupando uma boa parte da discussão entre os torcedores, particularmente disparado pelo patrocínio Master conseguido pelo Corinthians, que foi promovido, discutido, divulgado com o maior contrato Master do futebol brasileiro. Hoje nós vamos falar novamente de dinheiro e vamos falar do valor de cada camisa do futebol brasileiro. Nós vamos mostrar alguns detalhes importantes. Por que alguns clubes recebem mais do que outros? Por que alguns clubes que talvez não tenham uma torcida tão grande conseguem patrocínios maiores do que outros com torcidas maiores? E nós vamos, de fato, olhar, esmiuçar todos os detalhes dos valores recebidos por cada agremiação. Primeiro, vamos falar dos fornecedores de materiais esportivos, tá? Bom, a Nike patrocina... A gente vai falar dos principais times, a gente não vai falar de todos os times da Série A, a gente vai fazer uma análise dos principais, dos 10 principais clubes, tá? Então a Nike fornece material para o Corinthians e recebe 30 milhões. O Corinthians recebe 30 milhões de reais por esse valor, um valor bastante alto. Continuando, o Grêmio recebe o material esportivo da Umbro e tem um valor anual que fornece ao Grêmio um valor anual de 12 milhões de reais. A Puma fornece materiais para o Palmeiras e o Palmeiras consegue uma quantia de 23 milhões de reais. A New Balance fornece material esportivo para o São Paulo no valor de 18 milhões de reais. E o grande fornecedor de material esportivo no Brasil, o maior player, é a Adidas. A Adidas fornece material para o Internacional de Porto Alegre, e aí tem uma coisa curiosa, a gente pode começar a fazer as primeiras análises, né? Você vê, e você vai ver mais lá para frente. Opa, um pequeno probleminha aqui. Lá. Você vai ver que o Grêmio e o Internacional, eles dividem o patrocínio Master aqui, a Banrisul, né? Mas há uma diferença grande de 20% no valor do patrocínio Master, né? Do patrocínio Master não, desculpa, do fornecedor de material esportivo. O Internacional recebe 2 milhões de reais a menos por ano, tá? E aqui a gente está falando exclusivamente, como está lembrando o Jonas, fornecedores de materiais só possuem o mínimo garantido. Royalties não são inclusos porque é variável de ano a ano. A gente está falando do mínimo garantido, tá? Óbvio. E o variável dos royalties de camisa são muito, muito, muito diferentes, porque depende muito da performance do time, depende de uma contratação, enfim. Esse aqui é um contrato base, é esse que a gente está se baseando. O Fluminense recebe 15 milhões, o Atlético Mineiro recebe também 15 milhões e o Flamengo recebe a quantia de 60 milhões de reais pelo fornecimento do material. Valor bem, bem elevado, e aí sugere ao Corinthians, né, uma outra análise possível, que essa diferença entre Flamengo e Corinthians não pode ser o dobro, tá? Mas, no caso, o é. Tá? São pequenas sinalizações para que vocês tenham uma ideia do que pode e precisa ser feito, tá? Continuando. A gente fez aqui também uma análise pequena das mangas, né? Por que das mangas? Porque quando eu fui e analisei os dados, havia uma diferença grande na questão das mangas, de um lado, de uma questão mais positiva, né? Alguns times se dando melhor do que outros, e eu notei que era uma coisa que era preciso que a gente prestasse atenção, né? E eu vou falar aqui das mangas, eu não vou fazer de todos do calção e etc. Eu vou só fazer essa menção da manga, que é o tipo de análise que pode ser feito. Fala das mangas, quanto cada time recebe das mangas. Fluminense recebe 6 milhões com o patrocínio nas mangas, tá? O Atlético Mineiro e o Corinthians, respectivamente, 11 milhões da MRV, né, que aí é um contrato, é um patrocínio de casa, e o Corinthians recebe 12 milhões do Banco BMG, que curiosamente também é um patrocinador, ou melhor, é um detentor de dívida muito grande do Atlético Mineiro. E, finalmente, o Flamengo recebe 12 milhões na manga com o Kawhi. E aí tem um ponto importante. Se a gente volta para a discussão do material, do fornecimento de material esportivo, onde a diferença entre Flamengo e Corinthians era de 2 vezes, aqui há um empate. E aí tem uma discussão, né? Esse contrato aqui da Kawhi é relativamente novo, é novíssimo, inclusive. E quando você tem uma relação, por exemplo, de um contrato novo sendo assinado, se o Flamengo decide renegociar, cancela o contrato com a Kawhi e decide renegociar o valor da manga, é esperado que esse valor seja maior do que o seu concorrente direto. E aí o Corinthians também, se o Corinthians for reassinar, vai tentar ser maior do que o Flamengo, ou diminuir a diferença. Se é um contrato novo e a diferença não existe,
há duas razões específicas. Ou foi mal negociado, ou esse valor aqui é um valor irreal, ou um contrato totalmente fora da curva. É uma das coisas que precisa ser avaliada e analisada, tá? Atrás dessa lista, lá no final, tá o Fluminense com a Betano recebendo 15 milhões de reais. Você lembra, por favor, o comentário que eu fiz com relação aos variáveis, tá? Depois o Atlético Mineiro, também com a Betano, com uma diferença de 23, uma diferença de 8 milhões, recebendo 23 milhões de reais pelo patrocínio Master da Betano. Uma coisa curiosa, né? O Fluminense ano passado foi campeão da Libertadores, ou seja, talvez haja uma oportunidade para uma renegociação, por exemplo. Na sequência, Cruzeiro e Botafogo. E aí uma coisa interessante, né? Até agora, só empresas relacionadas com aposta esportiva. Primeiro, agora uma instituição bancária, com 30 milhões para os dois clubes, ou seja, há uma diferença, não há diferença aí no pagamento dos patrocínios masters dos clubes do Rio Grande do Sul, mas há uma diferença lá no fornecimento de material esportivo, ou seja, um clube está recebendo um pouco mais do que o outro por conta de uma negociação. Aqui, por enquanto, só empresas de aposta. Aí entra o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, pagando 30 milhões para cada um do time do Estado. Mais um, pagando 55 milhões a Superbet para o São Paulo. A Crefisa, que também é uma empresa financeira, não é uma empresa de aposta, mas é uma empresa financeira, pagando 81 milhões. O Flamengo com 85 milhões da Pixbet e um valor muito acima do mercado, a VaideBet. Vamos falar agora de tudo, né? Quanto é que vale cada camisa? Que é o que importa mesmo, né? A quantidade de dinheiro que entra no final das contas aqui, né, cara? Total da camisa. Vamos lá. A camisa do Vasco está muito mal negociada. O Vasco é uma das 5 maiores torcidas do Brasil, se manteve na primeira divisão, deveria ter um valor de patrocínio maior, mas até agora, com a dificuldade de comercialização do patrocínio Master, o Vasco arrecada apenas 8 milhões de reais por ano. O Botafogo, que é uma torcida muito menos relevante do que a do Vasco, arrecada 27 milhões de reais por ano. O Fluminense, 28 milhões e meio, também acho que está uma negociada, diga-se de passagem. O Cruzeiro, 34,2. O Atlético, 67 milhões. O Internacional, 72. O Grêmio, 74 milhões. O São Paulo, 82 milhões de reais. O Palmeiras, 104 milhões de reais. O Corinthians, 191 milhões de reais. E o Flamengo, 231 milhões de reais. Obviamente, a gente tem que excluir o Vasco dessa discussão, tá? Por que a gente tem que excluir? Porque está muito mal negociado. Mas se nós olharmos aqui para o Botafogo, para o Fluminense, para o Cruzeiro, cara, olhar para todos os clubes aqui, do Palmeiras, até do São Paulo para baixo, a diferença é absurda. É absurda. Isso traz uma outra discussão para a mesa. A discussão que traz nessa diferença dos valores das camisas é o seguinte: quando nós voltamos a falar sobre a liga, e a galera fala, não, o time vai quebrar, não sei o que, a diferença é absurda. A diferença pode ser absurda mesmo para a liga, o Flamengo pode estar brigando por uma questão financeira ser muito mais rígido, o Corinthians também, a gente vai falar mais para frente. Mas tem um detalhe importante. As outras receitas, que são independentes dessa discussão da liga, são absurdas. O Flamengo fatura muito mais. Há uma relação direta do tamanho da audiência do Flamengo com a sua capacidade de arrecadação. Pode-se discutir uma maneira mais equânime de distribuição de dinheiro das televisões, pode-se fazer artificialmente uma diferença, mas o resto não dá. O resto trata-se da competência de cada diretoria de vender a sua própria audiência o melhor possível. E não tem uma discussão. Não se abre espaço para qualquer outra discussão. Então, quando você vê pessoas falando assim, não, vai ser a espanholização do futebol brasileiro, a televisão, etc, etc. Não é a televisão que vai fazer isso. A televisão é um dos componentes. Todos os outros componentes empurram para que o time de maior torcida assim se torne o time mais dominante. O Flamengo não é mais dominante porque é incompetente dentro do departamento de futebol. O departamento de futebol é um lixo. Vocês podem tirar a cueca pela cabeça. Não é profissional. Tudo que a gente mostra aqui nesse canal sugere que o Flamengo deveria ter uma produção esportiva dentro do campo muito melhor do que tem.